Como tivemos sorte que Trump foi enganado. Vou explicar em breves 20 minutos minha tese sobre o porquê. Eu digo que tivemos uma sorte incrível que todos nós, e claro, Trump também, fomos enganados nas eleições de 2020. Mas primeiro, não sobre o motivo pelo qual tivemos sorte, mas sim a confirmação de que Trump estava, como sempre, certo e que realmente fomos enganados. Destruindo completamente o processo democrático americano. Foi quase como se ele estivesse descrevendo uma eleição no Zimbábue ou algo que acontece na Bielorrússia. Acusações de fraude saindo da boca do presidente, quase todas elas sem fundamento. Ele fala sobre processos, também mencionou alguns casos de fraude que ele atribui, incluindo, deixe-me focar em apenas um, pois foram muitos. Ele citou um cano de água vazando na Geórgia, onde, como mostrado na tela, a situação do presidente se complica ainda mais com esse problema. Segundo ele, isso levou à suspensão de uma das acusações e então ele disse que muita coisa aconteceu. Quero chamar a atenção para quão pequenos são os números entre vitória e derrota em alguns estados. Aqui, por exemplo, no estado da Geórgia, depois de uma parte de cédulas de origem incerta, Trump estava na frente e ainda liderava por 3.635 votos. E então começaram a aparecer mais e mais cédulas. E o supostamente sonolento, já há muito tempo enlouquecido, Biden acabou ficando na frente. Continuação. Lembre-se desse número. Todas as pesquisas mostravam que na Geórgia Trump deveria vencer e com folga, e ele estava vencendo. Mas de repente, à noite, supostamente um cano quebrou, a água foi desligada por causa disso. Então mandaram todo mundo para casa até de manhã, mas quem ficou lá continuou contando. De repente, mais cédulas de votos para Biden apareceram como uma cornucópia. Continuação. Trump ligou para o secretário de Estado republicano e perguntou de onde vieram esses votos e perguntou: não tem mais como encontrar nossos votos, nossas cédulas, você tem certeza? Isso serviu de base para um caso polêmico sobre pressão, sobre tentativa de alterar os resultados das eleições nas quais houve tanta fraude. Nesse caso, houve tanta fraude e falsificação que tiveram que classificá-lo como um caso secreto. A liderança vinha da Casa Branca, mas eles não conseguiram. Era tudo muito mal costurado, por assim dizer, tudo isso estava claramente forjado. Aliás, a promotora do condado de Fulton, Fani Willis, todo mundo já conhece ela, espero eu, o mundo inteiro, não só o nosso país onde tudo isso aconteceu. Nesse condado agora estão julgando por falsificações, manipulações, roubos, inclusive o secretário de Estado. Ou seja, o republicano, como eu já disse, imediatamente traiu, ou melhor, vendeu o Trump. E começou uma sujeira, um processo judicial nojento que custou ao Trump muito dinheiro, tempo e saúde. Então, os tribunais e a opinião pública criada nos Estados Unidos da América, naturalmente pelos meios de comunicação, não permitiram que os trumpistas chegassem à verdade. A verdade veio à tona, mas veja quantos anos se passaram até ela aparecer. Então lembrem-se, ou seja, Trump precisava de 11.779 votos. Agora vamos avançar para o ano de 2025, mês de dezembro, faltando cerca de 10 meses e meio para as 2026. Bem, o presidente Trump estava certo. Ele estava certo de novo. Eu gostaria de ter uma faixa dizendo que o presidente Trump estava certo em tudo, mas aqui estou eu com esse belo boné de Faça a América Grande novamente. Pessoal, estão saindo grandes notícias sobre a honestidade das eleições, sobre fraudes, e nós vamos nos aprofundar nisso agora. Isso é incrível. Olha só, isso vai te preocupar muito. Então, acontece que no condado de Fulton, vocês sabem, lá a promotora distrital Fani Willis tentou colocar o presidente na prisão por centenas de anos só porque ele perguntou. Nós contamos todas as cédulas, se tudo foi feito corretamente. Bem, agora o condado de Fulton, no estado da Geórgia, é obrigado a admitir que 315 mil cédulas eleitorais não foram assinadas nas eleições de 2020. Você entendeu o que aconteceu?
Nesse mesmo condado de Fulton, não são 11.779, mas 315 mil. As cédulas não tinham assinatura de recebimento, ou seja, não tinham direito de serem contabilizadas. E o que isso significa? Significa que Eles literalmente não sabem quem são essas pessoas. O condado de Fulton, na Geórgia, comunicou à comissão eleitoral em 9 de dezembro que não contesta que as fitas dos contadores de votos de cerca de 315 mil cédulas de 2020 estavam sem a assinatura exigida do funcionário da seção. A promotora distrital Ann Bramble reconheceu que isso foi uma violação da regra em um relatório de investigação conduzido pelo secretário de Estado da Geórgia. Posteriormente, foi confirmado que 36 dos 37 locais de votação antecipada não assinaram as atas de apuração dos votos como exige a lei. No entanto, os resultados gerais ainda foram considerados, o que acabou garantindo a vitória para Biden. Vamos dar outra olhada nos números. Então, Trump perdeu por 11.779 votos, mas 315 mil cédulas eram falsas. Ou seja, falsas e não falsas. Elas não podiam ser contadas. Então, 315 mil menos 11.779, descobriu-se que Trump venceu por 303.221 votos. Esse é o número pelo qual Trump venceu. O estado da Geórgia, o que, aliás, coincide com as pesquisas de opinião pública, ou até mesmo é menor do que a vitória prevista para o republicano. Então, quem venceu a Geórgia em 2020 e quais outros estados Trump venceu? E o plano preparado pelos democratas incluía exercer tanta pressão sobre os juízes que nenhum dos 60 concordou sequer em aceitar o caso para análise. Isso sim é o estilo bolchevique, isso sim é o estilo leninista. Olha isso, посмотрите на это. Affidavit. Marka Wingate, da Geórgia, membro do Conselho de Registro e Eleições do Condado de Fulton, foi informado ao Conselho que o Condado de Fulton não realizou nenhuma verificação de assinaturas nas cédulas de voto ausente enviadas pelo correio nas eleições de 2020. Então, eles não verificaram nada, não tomaram nenhuma medida para garantir que essas eleições fossem absolutamente justas. Eles chamaram o presidente Trump de mentiroso, disseram que ele tentou fraudar as eleições. Agora descobrimos que eles realmente não fizeram nenhuma verificação de assinaturas. Esses palhaços da Geórgia mentiram para o povo americano e nem tentaram verificar nada. E aí centenas de milhares de cédulas simplesmente chegam. Eles nem verificam, nem olham se vieram de um imigrante ilegal, se foram geradas por computador ou enviadas pelo correio da China. Em breve, muito mais será revelado sobre isso. Eu realmente gostaria, pessoal, eu realmente queria contar para vocês, mas eu conversei com uma pessoa de alto escalão nas Forças Armadas que me deu a entender que algo muito sério está por vir. E eu realmente gostaria de contar mais para vocês. Assim como vocês, eu sinto falta de julgamentos abertos, processos, acusações, punições. Por outro lado, eu entendo que é um processo muito complicado e demorado, desde a suspeita e a certeza, até as provas que o tribunal ou os jurados considerarão como uma confirmação 100% dos nossos suspeitos. Afinal, eles escondiam, ocultavam e pressionavam as pessoas e juízes. E aqui está uma das estrelas da televisão americana, tenho certeza de que você conhece esse rosto. É Kelsey Grammer, que atuou em Chips, Cheers e em Frasier. Eu me lembro quando Jane Fonda falava sobre o lockdown e a Covid-19, ela disse: se não conseguirmos tirar esse presidente com a pandemia e tudo o que temos, todo o poder e as cédulas pelo correio. Ela disse isso em voz alta, ela disse, então nós somos ridículos, somos como tolos, não somos capazes de vencer uma eleição. E ela estava certa. Era isso que precisavam para vencer e depois abrir fronteiras, trazendo pessoas para ganhar eleições. Antes eu não achava que os democratas fariam isso um dia. Analisando as práticas eleitorais adotadas na Califórnia, que permitem que qualquer um possa votar. Basta a pessoa andar e ter o coração batendo. É impressionante. Eles não se importam se isso for ilegal. De jeito nenhum. E aqueles que não têm pulso, mas não foram retirados das listas, eles também querem que votem. E até permitem que votem várias vezes.
Mas eu fui ao meu local de votação nas eleições de 2020 e disse: ouçam, eu pensei em simplesmente trazer isso. Essa é minha cédula de votação antecipada. Eu quis trazê-la e ter certeza de que vocês a receberam. A moça olhou para mim e disse... Ela apertou alguns botões e falou: ah, isso é ilegal. Sua cédula é inválida. Isso é inválido. Eu perguntei por quê e ela disse: ah, sem motivo. Você pode preencher uma cédula provisória se quiser. Eu disse: tudo bem. Coloquei a mão no bolso e falei: deixe-me mostrar minha identidade. E ela disse: ah, não. A lei me proíbe de aceitar identidade. Eu pensei: bem, isso é uma confusão. E finalmente recebi uma notificação cerca de 1 ano e meio atrás de que essa cédula não foi contabilizada. O voto dele também não foi contado, mas os votos de dezenas de milhares de ilegais que foram votar foram. Provavelmente lá custa uns $20 mais um sanduíche normalmente, talvez até uma Coca-Cola, acrescentaram. Eles eram recebidos com alegria. E aqui está o que Mark Lindell, empresário, que já está se preparando, acho que até já se candidatou a governador. Ele é empresário, já mencionei, muito conhecido, fundou uma grande empresa de marketing, aparece bastante na televisão e é bem famoso. Veja o que ele diz sobre os democratas. Que se nossas plataformas eleitorais são seguras, se eu estivesse no lugar deles, eu diria: precisamos nos livrar de todos eles. Você precisa escolher algo, talvez algo tradicional, seguir um caminho completamente diferente, com uma abordagem tradicional, mas como nos velhos tempos, democrática. E se houver alguém que fique em algum lugar no meio, onde antes tínhamos uma política normal, se é que isso já existiu algum dia, se indicarem qualquer um deles numa eleição comum, estarão condenados à derrota. Quero dizer, eles estão tão distantes do bom senso, eu não vi nenhum deles. Como assim? Há 10 ou 20 anos seria impensável imaginar. Vejam o que vocês terão. Aqui é pelo Partido Democrata. Essas coisas extremamente de esquerda, malucas, sem sentido, sobre as quais eu acho você entende. Mas sabe, pegar elas e de repente tudo muda no último minuto. Agora eu sou o bom senso. Ah, sim, eu não fazia parte desses travestis transgêneros e 3 banheiros, e banheiros masculinos e femininos. Eu não fazia parte disso. Eles não vão conseguir negar. Por isso, acho que você precisa de alguém quase anônimo. Porque eu acho que 90 deles se arruinaram, se destruíram completamente com isso, não? Concordo. Sem fraudes, democratas não teriam vencido nesses estados azuis e cidades. Isso é só fraude. Continuação não, isso é simplesmente fraude. E você sabe... Como você disse, quando isso vier à tona, já estará suavizado. Eles estão acabados, o que eles vão fazer? Eles são pessoas ruins, eles não vão desistir. Sim, não, eles não vão desistir. Eu não sei o que eles vão fazer, mas nós sabemos disso, Alex, nós sabemos disso. Meus caras da Cyber e tudo mais. Lembre-se, em 2020 eu tinha registros completos de metade do país e em 2022 de quase 1/3. Não achamos um local com registros completos do KAZ, que é justamente o registro completo do KAZ, amigos. Ou mostra manipulação computacional, ou não há meio termo. Isso não prova fraude eleitoral, mas não existe alternativa. Ou indica manipulação, ou não. Não encontramos nenhum distrito nas eleições de 2020 no estado ou país que não tenha sido fraudado, como ficou claro em 2022. Ainda assim encontramos alguma coisa. A maioria deles estava na Flórida, na verdade, acho que absolutamente tudo o que encontramos estava na Flórida, não houve absolutamente nenhuma manipulação computacional. E lembrem-se, DeSantis venceu o condado de Miami-Dade com uma diferença de cerca de 12 pontos, nunca tinham vencido lá antes. Vocês dizem, bem, minhas equipes estudaram isso e nós ficamos tipo, uau! O crescimento ocorreu porque não houve manipulação computacional, apenas extrapolamos os números. Bem, finalmente temos um exemplo de como seria em toda a América uma vida sem computadores e tudo feito em papel, já que naquela época não havia processamento computacional. Então, se tivéssemos feito isso, Alex, primeiro, o número mostrou que 60 deste país eram vermelhos. Isso significa que suas regiões roxas se tornaram vermelhas. Suas regiões vermelho vivo ficaram o mais vermelhas possível. E a sua Califórnia, bem, talvez tenha ficado roxa. Entende? Essas cidades do interior que parecem azuis, na verdade são roxas. Este país é 65% vermelho. Lindell afirma que, segundo as pesquisas, se não houvesse manipulação nas eleições, 65% do país estaria à direita do centro, como dizem. Ou seja, como dizemos aqui, é vermelho, mas não igual ao da União Soviética, 65%. Em outras palavras, próximos dos republicanos.
E os democratas não venceriam se não trapaceassem, falsificassem e roubassem votos. E agora vamos ouvir o Daily Signal, que ficou chocado com essas 315 mil cédulas falsas. Tommy Kenneth é um jornalista muito conhecido, ele explica tudo em detalhes. Condado de Fulton, Geórgia, lembra? Durante as eleições de 2020, o que te disseram? Se você suspeitar de cédulas falsas, ilegais ou não verificadas na eleição, é rotulado de teórico da conspiração, traidor, ameaçado de ir para o inferno, assim como seus conhecidos, e ainda deveria se envergonhar por questionar a democracia. E então, e agora? O condado de Fulton, no estado da Geórgia, reconheceu o seguinte: nós não contestamos o fato de que 315 mil votos, que não tinham nenhuma assinatura dos funcionários das sessões eleitorais, foram contados em 2020 de acordo com a legislação eleitoral. A Geórgia exige, sem nenhum se, mas ou outras desculpas, sem exceções, que um funcionário da comissão eleitoral, um juiz republicano e um juiz democrata examinem cuidadosamente a cédula, determinem que sim, é realmente uma cédula legítima e então a assinem para autenticar. Isso é um erro, é uma exigência obrigatória e, aliás, é o motivo pelo qual isso é uma exigência. Na Geórgia, desde a reconstrução, isso foi crucial para o governo federal, pois nos estados do Sul, antes da Confederação, as leis eleitorais são extremamente específicas para garantir a confirmação adequada. E porque basicamente o que acontecia há cerca de um século e meio em Chicago, agora se tornou, ou melhor, naquela época, era um problema para a Geórgia. Assim, apesar de o governo federal ter prevenido certos tipos de fraude. De acordo com um artigo publicado pelo The Federalist e pelo seu correspondente eleitoral, Brian Limon, que também é amigo do nosso programa. O reconhecimento ocorreu em 9 de dezembro durante a audiência da Comissão Eleitoral da Geórgia, após contestação de David Cross. Ele é um ativista local que luta pela integridade das eleições e apresentou um protesto à Comissão Eleitoral da Geórgia em março de 2022, alegando que o condado de Fulton violou a lei ao processar votos antecipados antes das eleições de novembro de 2020, contando centenas de milhares de votos sem que funcionários assinassem as atas de apuração, essenciais para a certificação. Portanto, o condado de Fulton agora reconheceu oficialmente que sim, isso realmente aconteceu. 315 mil cédulas eleitorais sem assinatura, sem processo real ou verificação, simplesmente seguiram em frente. Aqui acho que vocês receberam uma explicação detalhada e clara do que aconteceu. A lei do estado da Geórgia não prevê a troca automática dos resultados já certificados. Ainda mais agora que Biden já nem está mais no poder. Os democratas afirmam que a ausência de verificação não significa fraude, apenas significa ausência de verificação. Só que não se podia aceitá-lo sem verificação. E agora já não é mais possível saber quem realmente votou, o que talvez seja verdade. E quais são as consequências para quem fez isso por negligência ou de propósito? Vamos, por assim dizer, dar essa escolha, embora nós praticamente tenhamos certeza de que sabemos. Aqui colocaram essas cédulas na pilha para nós. Os democratas vão lutar até o último suspiro para que de jeito nenhum cancelem a votação eletrônica. É justamente aí que dá para fazer tudo isso? Os democratas afirmam que exigir identificação lá, limpar as listas, minimizar a votação por correio, reduzir os votos, diminuir o número de dias em que se pode votar, tudo isso prejudica pobres, idosos, estudantes, minorias e reduz a participação dos eleitores legítimos. Os democratas afirmam que 10% da população não tem documento de identidade, ou melhor, talvez até tenham, mas estão vencidos e para renovar, bem, como eles dizem, leva tempo, dinheiro e esforço. Por outro lado, sem documento de identidade não se pode viajar de avião. Bom, talvez nem todos viajem, não se pode entrar em um prédio do tribunal. Não se pode pegar o documento necessário em um órgão federal. No banco, você não consegue sacar uma quantia grande, talvez nem todos precisem de grandes quantias, digamos a partir de $5.000 ou mais, se você não comprovar quem você é. Sem identidade não é possível comprar álcool ou tabaco. Aqui eu acho que esse 10 está muito exagerado, dificilmente 10% da população não compra álcool e tabaco.
Não é possível abrir uma conta no banco, você não vai conseguir alugar uma casa. Aliás, não pode comprar uma casa, não pode comprar um carro, não vai conseguir alugar um carro. Você não recebe food stamps, cupons de alimentação. Ou seja, pronto, por favor, essas pessoas mais pobres, como elas recebem food stamps se não tem documento de identidade, apesar de essa ser a primeira pergunta, ainda pedem o documento? Você não vai conseguir fazer um seguro de saúde, nem mesmo o público, não vai conseguir arrumar um emprego, não vai conseguir pegar um quarto em um hotel. Muitos medicamentos controlados na farmácia exigem um documento de identificação. Você ainda acha que 10% da população dos Estados Unidos, ou seja, 35 milhões de pessoas, supostamente não abrem contas, não compram remédios, não alugam ou compram imóveis, não se casam, não registram filhos, não recebem benefícios do governo como Medicare e Medicaid? Eu, pessoalmente, acho que essa conversa é sobre imigrantes ilegais, que os democratas chamam de forma brincalhona de não intencionais. Migrantes documentados acham que trocar palavras muda o significado na hora. E nós não queremos que eles votem em ninguém, não nos importamos. Eles votam para decidir quanto dinheiro tirar de nós e quais leis aprovar nos Estados Unidos. Se não colocarmos todos que fraudaram as eleições na cadeia, tudo vai continuar exatamente igual, sem nenhuma mudança. Precisamos de julgamentos, punições severas e barulhentas para que todos os potenciais infratores saibam que não vai ser fácil, não vai passar despercebido. E por enquanto, senhoras e senhores, nós estávamos certos de novo. Realmente houve irregularidades e, de fato, parece que Trump venceu e com uma diferença considerável. Agora vou explicar minha afirmação de que tivemos sorte de as eleições de 2020 terem sido bem manipuladas. Sim. Ajustadas, manipuladas. Primeiro, durante 4 anos, o povo viu quem são os democratas. Durante esse tempo, o Partido Democrata se dividiu entre comunistas radicais e ladrões de alto escalão, que se sentem confortáveis com o nosso sistema porque podem nos roubar impunemente. Por alto escalão, refiro-me a políticos eleitos: Congresso, Senado, prefeitos, governadores e administrações locais. Em segundo lugar, Trump teve 4 anos já conhecendo Washington por dentro para preparar um plano, montar uma equipe e pensar nos passos para executar esse plano. Então, às vezes, isso acaba dando errado. Parabenizo todos vocês por serem maravilhosos.